Olá, eu sou a Amanda Serra e tá começando mais um episódio do Plexicast. E o tema de hoje é muito especial, porque a gente tá comemorando o Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado nesse dia 19 de novembro. E temos convidados especiais para tratar sobre esse tema. São eles: Lina Maria Uzeshi, cofundadora e Relações Institucionais da Aliança Empreendedora; Fábio Laveso, Head de Sustentabilidade do Açaí Atacadista; Juliana Fábio, nossa gerente de sustentabilidade na Flexi Brasil. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Eu li uma frase sua muito inspiradora em que você diz que os teus pais te ensinaram que a vida só faz sentido se ela é vivida com propósito. Você é filha de missionários e viveu em países diferentes ao longo da sua infância. Inclusive, eu quero saber quais foram esses países e como que foi isso, porque eu acho que isso diz muito sobre o seu trabalho na Aliança Empreendedora, né? E você veio parar no Brasil e foi um percalço no começo do seu trabalho de incentivo ao empreendedorismo que surgiu justamente a ideia da Aliança Empreendedora. Então conta pra gente um pouco dessa sua trajetória e justamente sobre o propósito. Vamos lá, Amanda, obrigada, gente, obrigada mais uma vez por esse convite. Começamos profundo, né? Vamos Pra começar. valer. Pois é, começamos para valer. Obrigada por essa pergunta. Vou tentar resumir um pouco essa história. Eu sou colombiana, sou filha de missionários, e sim, a minha história tem tudo a ver com essa origem, né? Meus pais são uma grande inspiração para mim, porque eles são empreendedores também, né? Na sua missão que eles fazem, eles também tiveram que se virar, construir muita coisa do zero, né? Então, eles são ainda para mim uma grande inspiração. E eu digo que eu tive muita sorte de encontrar o meu propósito muito cedo, porque isso é um privilégio, isso é uma sorte, né? Eu com 19 anos, já na universidade, né, tive o privilégio de estudar numa universidade pública, né, na Universidade Federal, que é um espaço com muita diversidade de pensamento, de olhares. Então é um espaço que me proporcionou vivências, experiências que eu não teria em outro lugar. E lá dentro da universidade, eu conheci o movimento Empresa Júnior. E eu trabalhei numa empresa júnior durante 2 anos enquanto eu estava cursando administração, e lá eu tive uma sorte absurda de conhecer pessoas que estavam trilhando caminhos diferentes do tradicional que eu conhecia, que era: vou me formar, né, tirar meu diploma, fazer um bom estágio e conseguir um bom emprego, né, sempre era o nosso roteirinho padrão. E nesse lugar eu vi que existiam inúmeras possibilidades para fora desse roteiro padrão, e uma delas era trabalhar com impacto social. Então, inspirado num modelo do Ceará, um grupo de jovens dessa empresa júnior, enquanto eu estava trabalhando lá, tinha um grupo de jovens que estava levando para Curitiba uma iniciativa inspirada no Ceará, que trabalhava com fomento a jovens empreendedores de periferia. Isso eu tô falando em 2003. E aí, em 2004, essa organização se estabelece em Curitiba, começa a apoiar jovens em algumas favelas ali do entorno, e eu fui trabalhar nessa ONG. Então, meu primeiro emprego, vamos dizer assim, foi numa ONG, foi trabalhando com jovens empreendedores de periferia, sem saber muito o que isso significava, até porque na faculdade a gente não aprende o que é empreendedorismo, pelo menos não naquela época. O empreendedorismo que era ensinado na sala de aula era um empreendedorismo dos grandes empresários, né, do 0,1% dos empreendedores brasileiros, né. Então a gente tinha uma imagem muito distorcida do que era empreendedorismo no Brasil. E foi na empresa júnior e foi depois nessa experiência que eu entendi o que era o empreendedorismo no Brasil, né, que não era nada do que eu tinha aprendido na universidade. E essa experiência nos conectou com empreendedores reais, com jovens empreendedores principalmente. E o primeiro percalço, que mudou toda a nossa história, que é uma história triste, eu não gosto de contar, mas eu acho que é importante talvez, a gente acelerou 10 jovens e eles ajudado eles a fazer um plano de negócios, lindo. Então o plano de negócio estava perfeito, maravilhoso, brilhante. Isso em Curitiba. Tá. Estava cintilante, né, aquele catatal de folha. E eles muito animados com o plano de negócio, enfim. Só que para fazer aquilo acontecer precisava de crédito, né, a gente esqueceu desse detalhe, que precisava de crédito, precisava de recurso, por menor que fosse, precisava de recurso para colocar aquele plano lindo em prática. E nós buscamos, na nossa ingenuidade, né, 19 e 20 anos a gente tinha, né, nessa época.
a agência de fomento do estado, para ver se eles conseguiriam liberar um microcrédito para esses 10 jovens empreendedores. E no banco eles gostaram, por incrível que pareça, falaram: "Nossa, que projeto legal, que projeto bonitinho". Eu nunca vou esquecer essa frase. "Que projeto bonitinho". Ai, que bom, né, eles acharam bonitinho, então deve ser uma boa notícia. E a gente cometeu o erro de falar para os jovens que tinha dado certo, que ia ter o crédito, que o banco ia conseguir financiar os planos de negócio, porque a Ai. gente, na nossa inocência, achou que estava tudo certo. Quando voltamos, né, para oficializar a liberação do crédito, não era nada disso, os jovens não tinham colateral, eles não tinham como mostrar nenhum tipo de garantia, e aquilo foi um baita balde de água fria. E foi tão forte que, assim, dos 10 que a gente acelerou, 8 desistiram, porque eles não tinham nem como começar aquele plano de negócios, né. Então desistiram, 2 continuaram, inclusive alguns uma delas eu sei que a gente tem contato até hoje, tem a sua lojinha. Mas teve um menino desses dos que desistiram que ele acabou voltando para o tráfico, se envolveu numa briga de gangue, a gente soube que ele faleceu numa briga, assim, meses depois que isso aconteceu. Então, esse processo, eu digo que foi um processo que a gente virou adulto muito rápido, Você estava com quantos anos nessa época? 19 para 20. Então foi um Uma momento jovem de também. super. E foi um momento que, assim, a gente fala que a gente virou adulto. Sim. A gente falou assim: "Isso não dá pra assim, isso aqui é sério", né. Por melhor das vontades que a gente tivesse, o melhor das intenções, só boas intenções não bastam. A gente entendeu que a gente mexia com a vida das pessoas, com a expectativa delas, com a esperança, com uma perspectiva de um futuro melhor. Então, a aliança nasceu um pouco desse instinto de a gente precisa ouvir mais as pessoas que a gente quer apoiar, a gente precisa entender o que eles precisam de verdade e não o que a gente acha que eles precisam. Então a aliança nasceu muito desse lugar de escuta ativa, de entender um pouco mais a fundo o que estava por trás das barreiras do empreendedorismo na base da pirâmide, e de ter muito respeito por e trabalhar essas expectativas com responsabilidade, né. Então a jornada começou, né, obviamente essa é uma história, a gente tem várias histórias maravilhosas desse início, mas foi importante, assim, esse começo e aprender como, né, como a gente o que se deve e não se deve fazer quando você vai trabalhar com um público, principalmente de base da pirâmide, né. Então foi o que a grande lição do início e depois, né, a aliança começa então a estruturar sua metodologia a partir de um olhar de muita escuta, de muito respeito, e de um olhar de potência para esse público. Lina, quando você fala que você virou adulta muito cedo ali junto com outros jovens também, você sendo uma jovem, e aí a frase que eu trouxe é justamente a vida precisa ser vivida com propósito, de que maneira esse propósito te tocou e você falou assim: "Tá, esse vai ser o meu propósito de vida"? Eu não sei se teve um momento específico que eu posso dizer assim: "Ah, esse é o meu propósito", porque como eu já estava muito acostumada, por causa dos meus pais, de que a vida só fazia sentido se eu tivesse investindo ela de um jeito, né, que tivesse transformando a vida de outras pessoas, quando eu comecei a trabalhar nessa organização, né, que deu origem à Aliança Empreendedora, eu já senti naquele momento que ali tinha algo que era para mim. De primeira, assim, foi muito forte, assim, de que eu acho que isso aqui é pra mim. E de fato foi, né, porque eu fiquei e até hoje, né, 20 anos se passaram, estamos aqui ainda. Então, mas é um feeling no começo, só que isso você vai trabalhando, assim, você tem um feeling, mas a coisa tem que desenvolver o propósito depois e tornar ele concreto, né. Mas a sensação veio muito cedo, assim, e por isso que eu digo que eu tive muita sorte de encontrar muito cedo. Fábio, a minha próxima pergunta é para você. O Sebrae fez um levantamento no ano passado em que mostra que 42% dos colaboradores ou trabalhadores autônomos no Brasil são mulheres. Então, são mais de 10 milhões de empreendedoras, um crescimento de 33% em uma década. Você começou a atuar com sustentabilidade há quase 20 anos, né? Você e a Lina estão ali, né? Hã, Juntos no mesmo propósito, podemos exato. dizer assim. E você lidera uma área de sustentabilidade dentro do Açaí Atacadista, que tem justamente um compromisso forte com a agenda do empreendedorismo, incluindo pequenos negócios. Conta pra gente qual a visão do grupo sobre a importância
de ajudar o micro e o pequeno empreendedor, e qual o papel das mulheres nesse universo? Eu tô no açaí há 9 anos já, e quando, eh, a gente olhou e falou como que o açaí poderia apoiar e desenvolver projetos para as comunidades com quem a gente, se envolve, naturalmente veio consultando, acho que uma das coisas que a Lina falou, que é de ouvir, né, um dos aprendizados é de ouvir bastante as pessoas. A gente começou a ouvir os nossos clientes, colaboradores, comunidades que a gente atua, fornecedor, e o tema de empreendedorismo ele veio porque é com quem a gente trabalha, né? Esses pequenos negócios, pequenas lanchonetes, pequenas pastelarias, um ambulante, são as pessoas que a gente já atende no nosso dia a dia. Então era natural que a gente tivesse alguma coisa, algum tipo de projeto, eh, com eles como público-alvo. E aí a gente foi entender com quem que a gente poderia atuar. A Aliança Empreendedora foi essa parceira que está com a gente desde o começo e que nos apoiou a estruturar, ouvindo bastante esses empreendedores para entender a dor dessas pessoas e como que os outros apoios que elas já recebiam ou deveriam receber funcionam ou não, se o problema é crédito, se o problema é capacitação ou escoamento, enfim. E a partir disso que foi, desenvolvido esse programa que, tem 9 anos, ele vem se transformando e evoluindo ao longo do tempo. É importante a gente fazer sempre essa reflexão, né, do quais são os aprendizados, seja na nossa vida, pessoal, individual, mas também na vida corporativa, com os projetos. A gente não vê esses exemplos, ou não via até então, esses exemplos de empreendedores, de base. Eram só esses empresários que a Lina comentou, né. Então, eu vou parar meu negócio aqui para estudar? Não, não vou, porque senão eu deixo de ganhar, deixo de faturar, né, eu tô deixando de vender. Então o que que eu vou ganhar em troca para eu parar e estudar? Então a gente começou a criar estímulos financeiros, inclusive, para que essas pessoas pudessem parar um tempo e se dedicar aos estudos, né, na proporção, no formato ali que mais se adequasse a elas. Então esse foi o segundo componente do programa de empreendedorismo que a gente tem no Instituto Açaí. O terceiro foi entender também que as soluções elas vêm de uma forma compartilhada, né, cada uma, a gente aqui, imagino que a Pluxee é a mesma coisa, e a Aliança na sua potência ali como organização, são todas organizações grandes, potentes, mas que ainda assim não conseguem endereçar todos os problemas, né, do Brasil inteiro. Então a gente precisa unir essas forças, e a gente começou também a apoiar organizações de base que já trabalhavam com empreendedores. Então, várias organizações Brasil afora que estimulam, pessoas a desenvolver seus negócios, a como precificar, como calcular, margem, né, custo marginal, custo fixo, custo variável e por aí vai, para poder lucrar mais, ter uma vida mais próspera ali no seu dia a dia. E um quarto item, que é uma quarta frente de atuação, que é justamente onde tem até uma conexão, total e motivada até pela aliança, que é a incidência política, com a advocacy, quando a gente atua, no ecossistema do Empreender 360, que é esse organismo aí criado pela aliança, em que congrega vários atores, não apenas organizações, mas empreendedores também, para entender quais são os problemas e levar soluções ou propostas de solução para o governo, para as esferas públicas, né. Então, são essas 4 formas de atuação. Essa agenda com o empreendedorismo ela não se distingue da agenda de negócio da companhia também, porque uma vez que esses empreendedores prosperam, né, a gente também prospera como negócio. Então é natural, é uma agenda, compartilhada de benefício mútuo, né, e que a gente entende que é o necessário para o Brasil prosperar. As mulheres, elas são fundamentais, nessa dinâmica toda, e elas têm uma potência, muito maior e diferente do público masculino. Elas, inclusive, se interessam muito mais pelas agendas de capacitação, pelas agendas, formativas, elas são muito mais empenhadas, naturalmente ali quando a gente divulga, a adesão de mulheres ela é muito maior.
e ela normalmente ela está muito mais atenta às oportunidades. As mulheres elas são incrivelmente mais atentas e abertas, e acho que isso também tem a ver com o quanto que estruturalmente existe uma responsabilidade maior em cima das mulheres como provedoras, como arrimo de família, né, como chefes ali, muitas mães solo. Esse número de 40 e poucos por cento que o Sebrae traz, ele é olhando para os empreendedores ou empreendedoras formais. Quando a gente olha para os informais, esse número cresce muito. Nos nossos programas de capacitação no Açaí, as empreendedoras representam em torno de 80% do É muita público. bastante É, coisa. é um público enorme, e como eu disse, com uma potência, com apetite, né, muito diferente do público masculino, que também traz ali, né, seu empenho, sua dedicação, mas a gente tá fazendo muito feio ali como homens empreendedores, né, as mulheres estão dando um banho, mas eu diria que é muito mais pela necessidade, por um empreendedorismo de necessidade do que de oportunidade. Quando a gente olha para esse perfil de empreendedor, de oportunidade, aí já é o contrário. O percentual de homens que empreendem por oportunidade, ou seja, que poderiam escolher empreender ou né, trabalhar como CLT ou ter qualquer outra agenda ali de trabalho, eh, homens são os que mais estão empreendendo por oportunidade e as mulheres são as que mais empreendem por necessidade, né? Isso reflete essa estrutura de sociedade que temos hoje, né, que então tem outros temas quando a gente trabalha no empreendedorismo feminino, para além da gestão de negócios, tem muitos outros temas que precisam ser trabalhados com elas também. A gente tem, falado muito com as organizações, em que a gente apoia, sobre a questão familiar, como que a gente lida com o machismo dentro de casa, com violência doméstica, com várias outras, questões, porque o empreendedorismo ele é uma forma de prover independência econômica. É que a gente pouco fala sobre isso, muitas vezes a gente fala só sobre a violência, e quando a gente pega justamente esse recorte, e eu acho que o empreendedorismo traz muito isso, dentro desse recorte feminino, que é a independência financeira. A partir do momento que ela tem independência financeira, ela consegue muitas vezes sair de uma situação de violência psicológica, doméstica, e aí a gente coloca dentro de violência ali É contra a isso mesmo. mulher. E você trouxe pontos muito importantes, e eu acho que a gente tem visto isso muito no Mulheres Empreendedoras, né, Ju, que assim, toda vez que a gente traz, histórias, é sempre a história da comunidade, então nunca é a história isolada, que foi o que você trouxe, assim, ela tá pensando nela, mas ela tá pensando em toda a comunidade que está rodeando ela. Então ela não tem oportunidade, ela tem um filho muitas vezes para criar, e aí ela justamente o empreender dá liberdade para ela criar esse filho, e traz independência financeira, e ela consegue impulsionar a comunidade dela. E aí eu acho que esse justamente é a essência do empreendedorismo, né. Não é só algo para você individualizado, mas é quando você consegue mexer com toda uma estrutura, com toda uma comunidade, e por isso que é tão forte o empreender, né. É, o papel das empresas e dos empreendedores também, como empresas ali, microempresas, micronegócios, o papel deles na sociedade. Quando a gente vai abrir um CNPJ, existe ali a razão social, né, e tem um objeto social também. Qual é o que que você vai oferecer para a sociedade, né? Qualquer empresa, o CNPJ, ela tem uma função na sociedade, então ela deveria exercer por completo essa função na sociedade. As mulheres, como empreendedoras, elas têm eh, uma percepção muito mais clara, ou pelo menos na prática, né, Hum. elas exercem muito melhor essa função social, de impactar a sociedade para além do só vender um alimento, só vender uma marmita ou coisa do tipo. E aí, Ju, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Missão Empreendedora, o Tamo Junto, e quais os benefícios desse trabalho em conjunto, tanto com a Aliança Empreendedora quanto com o Instituto Açaí, para o nosso ecossistema e o poder, né, dessa junção, dessas conexões. Bem, acho que o Fábio já falou bastante, assim, seria assinar embaixo, basicamente, o que ele disse. Acho que a gente tem uma sinergia muito grande em termos da causa que a gente atua. E acho que para a Pluxee foi um processo de alguns anos, uns 3 anos. Há uns 3 anos a gente vem ampliando o nosso olhar para o investimento social privado, que a gente trabalhava
muito a causa da mulher em situação de violência, a gente fazia uma capacitação muitas vezes técnica a princípio, para depois ela poder sair dessa situação e avançar ali com a saída de casa ou resolver a situação familiar. E a gente entendeu que a gente poderia dar um passo a mais e começar a levar o conhecimento de empreendedorismo também, um conhecimento que para a gente está presente no nosso ecossistema como empresa. Então a gente tem as empresas que são nossos clientes, mas a gente também tem os estabelecimentos comerciais que são parceiros, e a gente tem muita atuação com essas duas pontas, mas ao mesmo tempo a gente sentia falta de chegar nessa persona que eu mencionei, né, uma pessoa que estava no início empreendendo muitas vezes por necessidade, mas que ela precisava realmente se sentir amparada e seguir, porque senão eu falo que a arrebentação leva muitos empreendedores estruturados, imaginem aqueles que não têm Uhum. estrutura. Então foi então que a gente foi buscar parceiros, né, a gente nessa busca reencontrou a Aliança Empreendedora, porque a gente já conhecia bastante o trabalho deles de outras oportunidades. E a gente entende aqui que é uma relação muito de colaboração, né, não é a gente cocriou um projeto, que hoje a gente chama de Missão Empreendedora, e esse projeto ele já evoluiu ali para um olhar um pouco mais abrangente, sem o recorte de gênero, para poder tocar todos os empreendedores, como o Fábio também mencionou. E ele nasce ali de um olhar para gênero, né, o Missão, porque é uma agenda muito forte para a Pluxee, quando a gente olha que os nossos indicadores de diversidade, ali é uma agenda muito importante. E a agenda do empreendedorismo voltado para o setor da alimentação, um setor super importante para o nosso negócio também, então a gente decidiu conectar as pontas e cocriar o Missão. O Missão ele está no 3º ano, a gente está começando a desenhar o 4º ano dele, a gente está bem animado ali para as possibilidades, quem sabe a gente trazer aí Já vi várias conexões aqui, Temos várias, oportunidade. já Fábio. tô E eu acho cavando que o algumas Missão é um dos projetos oportunidades. mais legais que a gente tem dentro de casa, né. Eu acho que o que a Amanda trouxe de esse olhar para a comunidade, né, o como a gente aprende com o resultado dos projetos. Então a gente tem muitas histórias, assim, que a gente tem o privilégio de poder acompanhar o crescimento de muitas delas. Muitas delas começam a empreender por necessidade, mas o programa muitas vezes dá uma virada, ela entende que ela é uma empreendedora, então ela se apropria daquela história, ela se apropria do negócio e cresce, é impressionante. A gente tem casos, assim, que a gente acompanha de pessoas que cresceram muito, ampliaram o negócio, tinha um segmento muito específico de confeitaria, ampliou para buffet e ampliou para até casamento, a gente ficou sabendo, assim, realmente eu acho que tem essa oportunidade da apropriação. Claro que muita gente que participa, a gente acaba não tendo tanto contato, mas a gente está sempre aberto a conhecer essas histórias para justamente, poder entender o potencial que não acaba ali, né, quando encerra o programa. E acho que cada vez mais a gente tem esse interesse de investir, esse tempo para entender o impacto de longo prazo que iniciativas como essa podem gerar. Lina, no início do nosso papo você trouxe justamente, a questão do capital. Então ali, né, como que a gente vai fazer tudo isso aqui que a gente tem de ideias que estão no papel, elas vão virar um negócio de fato, a gente precisa de capital. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas mais impactadas quando a gente vai, atrás de capital são justamente as mulheres, né. Então ou elas não conseguem, elas não têm crédito, não conseguem pegar empréstimo. Então eu queria saber qual o peso desses fatores no ecossistema dentro do empreendedorismo feminino, porque tá legal, a gente tem várias ações aqui, a gente tem vários projetos, mas como que eu faço para colocar isso em prática e como a gente consegue fazer iniciativas privadas e bancos apoiarem projetos para que essas mulheres consigam trazer resultados para os seus negócios. Tem muitos fatores em torno do acesso a crédito, né, acho que Aham. vou tentar tocar em alguns que são bem bem importantes. Eh, Começando, assim, se a gente pegar um olhar de Brasil, né, empreendedorismo brasileiro, a gente tem mais ou menos 20 milhões de empreendedores na informalidade. Então a gente já começa com um cenário que a gente tem um empreendedorismo de base muito informal ainda. Eh,
por vários motivos, várias questões de estrutura. Então, a gente tem muitas mulheres empreendedoras, muitos homens empreendedores empreendendo na informalidade há muito tempo, uma série de barreiras. Então, já tem o primeiro bloqueio, que é a própria informalidade. Então, esses empreendedores e essas empreendedoras acabam tendo acesso a um crédito muito restrito ou muito específico que não está tão difundido, que é o microcrédito, que a gente tem até uma indústria de microcrédito forte no Brasil, né? Enfim, é até case para muitos países, mas o Brasil é muito grande. Então, não dá conta do recado, assim, por melhor que seja essa estrutura de microcrédito, tem uma demanda imensa. Então já começa por aí, tem muita gente empreendendo na informalidade. Tem um segundo ponto, quando a gente fala das mulheres empreendedoras, então a gente está falando de um público que não se vê como empreendedor, né? O Fábio está cansado de ouvir isso, todo lugar que a gente vai de falar disso. Mas tem que falar, porque essas pessoas, e principalmente as mulheres, né? Sim. Elas não se veem como empreendedoras. E aí você tem uma série de efeitos disso, né? Ela tá empreendendo lá há 5 anos, tá? O que a Ju acabou de falar. Tá fazendo um bolo, tá fazendo aqui, não consegue perceber que aquilo que ela tem na mão, aquela atividade econômica que parece tão simples, que parece um bico, que parece algo tão temporário, pode se tornar um negócio. Pode se Ou já tornar. é um negócio, né? Exatamente. Então, já é um empreendimento, ela já é uma empreendedora, ela só não percebeu, ou não sabe o caminho também, né? Para como que eu transformo isso em um negócio rentável, que me gere uma renda digna, que me gere um trabalho decente, e que seja, né, transformador, enfim. E desculpa te cortar, Lina, Imagina. mas até porque as referências também que a gente tem como empreendedor também são masculinas, né? Exato, Então, exato. são masculinas e também de outro patamar de empreendimento, né? Então, ela não se vê nem na mesma categoria. Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar junto, eu falei assim, poxa, mas o Sebrae já tem tanta coisa bacana, mas ela fala assim, não acho que estou no patamar de acessar o Sebrae, né? Exatamente. Então, tem uma questão de patamar, mas também das referências que também são masculinas. E Exatamente. quando é para vender o peixe, né? Elas vendem menos do que deveria, né? Os negócios delas são mais estruturados, mas vendem menos. Os homens já é o contrário. Os Uhum. negócios são piores, né? São menos estruturados e vendem muito mais. Tem uma lábia, tem uma autoconfiança Exatamente. Autoconfiança. muito maior. Autoconfiança. Essa percepção que a Lina comentou de se ver empreendedor. Os homens também têm essa lacuna, mas é menor. Assim, o gap para você dar esse passo, ele é menor. A Porque tomada de risco também, né? Ele não. Totalmente. E a Totalmente. Tem construção tudo a ver. social, né, que você Exatamente. trouxe, Isso. Fábio, do tipo, ele se vê ali dentro de um mercado, um mundo de Ele oportunidades. se vê nesse contexto. A mulher, muitas vezes a gente não consegue se ver, Uhum. porque aí é uma construção toda social, de autoestima, que você fala, Exatamente. olha o Sebrae e fala, não, isso aqui não é pra mim. Sim. E o negócio já tá todo estruturado ali, e você fala, não, isso é um negócio, vamos. Eu acho que essas iniciativas aqui, nós 4 nessa mesa, mas eu falei de vocês 3 que estão mais na linha de frente ali com projetos, é justamente, olha, isso aqui é um negócio, vamos junto. É de empoderar, de trazer Exatamente. esse empoderamento para mulheres mesmo e falar, você já tem aqui. E aí eu queria, Lina, que você desse exemplos de como vocês contornaram esse caminho dentro da Aliança Empreendedora, justamente assim, ao longo do caminho, o que vocês fizeram para encontrar uma linha de crédito que pudesse impulsionar esses projetos? Sim. E essa consciência ela é importante por causa disso, porque aí você começa o mercado entende que é diferente falar com mulheres empreendedoras. Quando a gente vai trabalhar capacitação, qualquer projeto que queira se propor, né, se dispor a preparar mulheres empreendedoras, capacitar, orientar, mentorar, precisa ter essa consciência de que é diferente, porque a construção delas foi diferente. Então, para elas acessarem o crédito, elas precisam se sentir 10 vezes mais seguras do que um homem empreendedor muitas vezes, né, que foi exatamente o que o Fábio acabou de trazer. Então, o acesso a crédito tem muitas barreiras e uma delas começa na própria mulher, achar que ela precisa ter o plano, tem que ter a solução perfeita ou a ideia perfeita para que alguém dê crédito para ela. Então, já começa que ela nem busca. Quando ela busca, ela vai com essa insegurança. E assim, é nítido, sim, você vende o teu peixe de um jeito ou de outro, de acordo com como você
tá se sentindo né, na autoconfiança daquele momento. Então a gente tem sim um gap muito grande e ele se resolve trabalhando essa capacitação, essa conscientização, esse empoderamento da própria mulher, porque ela precisa saber que ela é capaz, que ela consegue, que aquilo que ela tem na mão é negócio, mas ao mesmo tempo os dois precisam caminhar. A mulher empreendedora na construção da sua autoestima, da sua autoconfiança, e o mercado também mostrando e oferecendo produtos adequados para esse perfil específico, porque senão eles nunca vão se encontrar, né? Porque caminha muito devagar os dois lados. Então a gente participa hoje, o Fábio comentou, né, que a gente tem uma frente de advocacy, de influência política pública. E um dos comitês nacionais que a gente faz parte é o Elas Empreendem, que é a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino. E o nosso grupo de trabalho que a gente está liderando hoje é o de acesso a crédito, que tem buscado dentro dos bancos, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, enfim, os grandes bancos, para que eles estruturem, e eles estão de fato fazendo isso, né? Estruturando jornadas para mulheres empreendedoras com lente de raça também. Porque aí, se a gente entrar ainda no mérito das questões raciais, a gente tem, né, uma sociedade estruturada, né, num racismo estrutural muito forte, então tem mais uma camada, então cada camada, cada indicador, marcador social representa uma barreira adicional para esses microempreendedores, para essas microempreendedoras. Então essa junção dos dois caminhos, né, se empoderar os empreendedores e as empreendedoras de um lado e preparar as ofertas para que atendam, que é o exemplo que o Fábio deu do Sebrae também, por exemplo. O Sebrae é um super parceiro nosso e eles sabem que eles também podem dar um passo a mais, né, para se aproximar cada vez mais de um público que ainda não os vê como uma opção, né, que ainda não enxerga que aquele lugar é para mim, o que você falou, né. Então essas duas frentes precisam caminhar muito juntas para que se tenha um resultado de ampliação, por exemplo, do acesso a crédito para mulheres empreendedoras. Eu acho que o que elas ensinam, esse diálogo todo que elas trazem pra gente, Ju, tá muito conectado com a essência de Pluxee, né. Então, com o que a gente leva para o mercado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa proposta de valor de Pluxee, da gente ser uma empresa de benefícios com projetos de capacitação para empreendedoras. Um dos pilares da área de sustentabilidade aqui na Pluxee é que a gente quer ser o parceiro de confiança dos nossos stakeholders do ecossistema. Então, a gente atua sempre sendo um ponto de contato e que quem entrar em contato com a gente saia diferente, saia melhor. Se você é cliente, saia mais satisfeito. Se você é uma comunidade, você saia beneficiada desse trabalho conjunto, né. Então acho que isso está bem no coração ali do DNA da empresa e de uma certa forma, a gente se beneficia também sendo como o Fábio disse lá atrás, uma relação de ganha-ganha, né, que a gente sempre busca, porque, existe um benefício mútuo, uma ponta crescendo, a outra também cresce, né. E eu acho que quando a gente conhece essas empreendedoras e a gente entende esse olhar que elas têm tão 360, o quanto a gente aprende com elas, né. Muitas vezes, e as corporações são ótimas para isso, né, a gente trabalha em silos, buscando às vezes um logo, um destaque, mas isso não é suficiente, né. Eu acho que sempre que a gente pensar no investimento, e a gente aprende isso com ela, sempre pensar no investimento, a gente pensar como esse investimento ele pode ser ampliado, amplificado, o impacto daquele investimento poder ir além daquele projeto em si. Então acho que a gente tem só de observar o trabalho executado por esses empreendedores dá muitos insights para a gente poder, integrar no dia a dia aquilo que a gente acha que sabe fazer, mas a gente tem muito conhecimento na prática ali. Esse efeito cascata, né, que é gerado, que começa porque a pessoa entende que esse lugar é dela, né. Então ela diz: "Eu vim para São Paulo, eu fui reconhecida", né. A gente vê isso muito nas finais, né, nos momentos de reconhecimento e premiação desses processos de empreendedorismo, que aqueles momentos onde a pessoa vai e recebe um troféu, é reconhecido, o seu negócio é reconhecido, é um momento muito marcante, né. A gente às vezes
se você não sabe, não tem a consciência disso, não entende a importância que é, parece que é um frufru, né. "Ah, vamos fazer um prêmio, vamos fazer um não sei o quê", como se fosse algo só para mostrar ou para fazer, aparecer, né, o projeto. E é uma das coisas mais, emblemáticas que tem dentro do processo. Tudo é importante, capacitação é importante, a mentoria é importante, o investimento é importante, mas com certeza esse momento do reconhecimento, ele é tão transformador quanto todo o resto, porque ele é o momento da prova que aquela mulher empreendedora, aquele empreendedor diz assim: "Caramba, então quer dizer que o meu negócio, né, essa ideia que eu tive, que eu comecei a fazer tem valor?", né, alguém acha que isso é Uhum, importante? sim. Porque infelizmente no contexto deles, muitas vezes as pessoas não valorizam, enfim, não entendem que aquilo tem valor. Mas de repente, se a pessoa é tirada daquele contexto, leva para um outro completamente diferente, onde, né, eu lembro o final da Academia Açaí, né, o pessoal, o auditório lotado de gente aplaudindo em pé, os finalistas. De gente que, assim, tá na rua o dia inteiro vendendo, nunca ninguém falou: "Ai, parabéns pra você", na verdade é muito pelo contrário muitas vezes, né, Fábio? Então aquilo é muito transformador, assim, é uma virada que faz com que a pessoa diga: "Espera aí, eu pertenço a esse lugar, então eu acho que eu vou voltar aqui pra São Paulo na outra semana e na outra, e participar daquele evento e daquela feira", coisas que estavam meio que fora do alcance até um determinado momento. Pode É, falar. a gente como empresa, né, isso que você falou do nosso papel como uma grande organização na sociedade, tem esse dever, né, essa responsabilidade de prover esses momentos que essas pessoas não tiveram, que são os ritos de celebração e os ritos de reconhecimento, né. Então, esses ritos e um diploma, né, tem um diploma e você ainda tem uma celebração, que é a formatura. Esses ritos, eles são importantes ao longo da nossa jornada, porque eles vão, confirmando que você está no caminho certo, você está avançando, tem pessoas que estão te aplaudindo ali, te reconhecendo, como a Lina disse. Quando a gente olha para o público empreendedor, com os dados de empreendedores, formalizados, de novo, né, que carecem ainda de agregar os informais, a gente está falando de um público que, 80% deles tem, no máximo, o ensino médio. Então, é um público que majoritariamente ele não passou por no máximo o ensino médio, então não é que ele tem com certeza. 40% dele tem no máximo o fundamental. Então, é um público que não teve esses ritos, além da questão de conteúdo, de formação, capacitação, né, técnica, mas também perdeu esses ritos, né, de celebração, de reconhecimento e de pessoas aplaudindo, que não é, como a Lina disse, né, vou só reforçar aqui, endossar, mas não é esse frufru apenas, né, Uhum, sim. é realmente importante, uma chancela ali que ela volta. Então, quando a Pluxee faz os seus programas e, né, reconhece, traz, que seja uma visita para o escritório, que seja estou conhecendo aqui um executivo, né, da Pluxee, um executivo do Açaí, uma grande organização como a Aliança. Tem esses momentos, essas experiências, elas são, formas de reconhecer e de reafirmar que ela está no caminho certo, e principalmente as mulheres, como a gente disse, sobre a questão de autoestima, de autoconfiança, né, que precisam ainda mais desses marcos, né. Então, nosso papel, acho que como empresa, é proporcionar, esses momentos, essas experiências que elas não tiveram. Uma das iniciativas que a gente faz, além do programa, é aquelas que, principalmente a nossa atuação aqui do escritório em São Paulo, a gente traz como fornecedoras ou para apresentar o trabalho no que a gente chama de um programa Vendas in Company que a gente tem, né. Então, dando acesso ao mercado, no caso, tem o Perfeito. seed money, né, o capital semente que a gente oferece, mas também a gente dá a oportunidade de acessar, alguns serviços aqui como fornecedora. E elas trazem o prêmio que elas ganharam para mostrar, então é algo Trazem junto. realmente que elas não se orgulham muito, então não é algo trivial, eu acho que a gente busca caprichar, porque há um merecimento, né, desse trabalho, e é muito
interessante ver o quanto elas valorizam trazendo isso e mostrando como realmente um diploma, que se você é um médico, uma médica, você coloca o seu diploma É. num quadro, seu Quadro, coloca no à consultório, ela vista, à e vista para todo mundo ver. exatamente, ela traz as histórias, ela conta sobre a experiência e isso realmente tem um valor, eh, muito alto e, assim, que a gente nem consegue mensurar, né. É a importância do acesso, né, e da celebração dos rituais. Muitas vezes a gente fala: "Ah, isso aqui é só mais um evento, é só mais uma festa", mas não, não é. É a celebração, é um ritual e celebrar esses rituais é importante. E eu acho que a gente tocou em pontos muito importantes quando a gente fala de reconhecimento, que é justamente o acesso. É a gente como empresa dar acessos, pra gente começar a ter um papo mais igualitário. Exato. Não à toa um dos temas que apareceram como prioridade, que elas buscaram é o tema de saúde mental, porque nem sempre elas têm o suporte, Uhum. tem essas multitarefas feitas todas ao mesmo tempo, essa responsabilidade, então é um tema que vem aparecido cada vez mais nas discussões, quando a gente busca entender os conteúdos mais relevantes e com maior aprovação sempre acaba sendo, essas novidades e nesse último ano foi tema de saúde mental que apareceu bem forte, é algo que a gente quer seguir investindo para os próximos Legal. anos. Lina, aproveitando que a gente tá aqui falando justamente sobre comunidade e apoiar projetos, e a gente trouxe muito a questão de equidade para esse bate-papo. 52% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Então, a gente tá ali com uma grande responsa dentro da sociedade. E aí, trazendo aqui essa data tão importante pra gente, a gente tem um Dia do Empreendedorismo Feminino, e a gente se reuniu aqui justamente para falar sobre isso e a importância dele. Qual mensagem, qual dica prática você deixaria para as mulheres que desejam ou precisam empreender ou continuar empreendendo? Vamos lá, a gente tem na aliança a base da nossa metodologia, ela tem três pilares essenciais que a gente trabalha, que é o quem sou, o que sei e quem conheço. Então, a dica prática que a gente faz para começar ou até para fazer o seu negócio, desenvolver um negócio novo dentro daquela atividade, é começar por quem você é. Então, o quem sou é seu conjunto de habilidades, características, a tua paixão, a tua visão de mundo, é o que você acredita, né, porque o negócio para dar certo ele tem que estar ligado com o que a gente é, com o que a gente acredita, com o que a gente se propõe a fazer nesse mundo, de alguma forma, né. E o que a gente sempre fala é que, assim, se você parar um minutinho para pensar nisso, você vai encontrar tantas características suas que estão impressas no seu negócio, que é impressionante. Às vezes a gente faz, mas não para pensar. Então a primeira coisa, o primeiro pilar é esse, quem sou, é a tua bagagem de identidade, né, e que ela é impressa no teu empreendimento. Então quanto mais conectado estiver, mais chances de dar certo tem. A segunda é o que sei, que é a tua bagagem de conhecimento. Então, o que sei é tudo que você aprendeu, seja na escola, de forma formal, ou seja de forma informal, porque às vezes a gente tem muito conhecimento que foi passado de geração em geração, né, da avó para a mãe, para a filha, enfim. Então, esse conjunto de habilidades e conhecimentos é a tua bagagem do que sei. E, de novo, se você parar uns minutinhos, pegar uma folha de papel e começar a listar tudo aquilo que você é boa e se dedicar a fazer essa lista vai ser muito maior do que você imagina. Sempre ela vai ser muito maior do que você imagina se você se der o tempo de fazer essa lista. Então, esse é o conjunto de habilidades, porque a partir desse recurso é que você monta ou faz esse negócio crescer. E o terceiro ponto é o quem conheço, que é o ponto que o Fábio já trouxe. A minha rede de relacionamentos. Então, são as pessoas que estão ao meu redor e que são minha primeira base, né, de suporte ou de até impulso, né. Às vezes é a família que compra o teu primeiro produto, né. Com certeza. Que compra o primeiro bolo, às vezes obrigada, mas vai lá e compra, né. Então, essa rede de relacionamento que começa ali no núcleo familiar, depois vai para a igreja, para a associação, para o clube, para a escola, às vezes né, onde a pessoa estuda, enfim, é onde você
tá criando esses contatos, esses tecidos. E se você, de novo, parar 3 minutinhos, 4, 5 minutinhos, pegar uma folha de papel e começar a listar todo mundo que você conhece, que está conectado com alguém, que talvez poderia te apresentar para alguém, né? Porque eu tenho um produto, eu queria vender para aquela loja, mas eu não sei como é que eu chego lá. Você encontra o caminho nesse exercício, né? Então, exercitar olhar para os teus próprios recursos é algo que é muito empoderador, porque você se dá conta que você tem já dentro, né, da tua caixinha de ferramentas, muito mais do que você imaginava. E a partir dessa caixinha de ferramentas que já são os teus talentos, suas habilidades, teu conhecimento, a rede de contatos, você começa a entender o que você pode fazer a partir dali, né? Então, não precisa, num primeiro momento, elaborar um grande plano de negócios ou algo muito sofisticado, que depois ele tem data de validade, né? O plano de negócio tem data de validade, que normalmente é da hora que você imprime até a hora que você tirou da impressora, ele já morreu ali, acabou. Mas quando você está conectado com quem eu sou, que sei quem conheço, você só vai aprimorando a cada passo que você dá, né? Então, a minha dica é: olhem para esses 3 pilares, aprofundem nesses 3 pilares e valorizem aquilo que vocês já têm na caixinha de ferramentas de vocês, e a partir dali dá para construir muita coisa. Jo, pra gente encerrar, o programa Missão Empreendedora vai ter uma nova edição, né? Sim, 2026, fevereiro? por volta de fevereiro. Por volta de fevereiro, é isso. Fiquem de olho aí, ó. O último foram 2.800 inscritas. O total são 2.800 certificadas. Certificadas? Ao longo dos 3 anos. Olha, tamo bombando. Bom, Pluxee tá cada vez mais fortalecendo esse ecossistema, gerando impactos relevantes para as comunidades. Conta pra gente quais são os próximos focos e iniciativas e o que a gente tá desenhando para esse futuro. Acho que a gente trouxe aqui na conversa um dos focos que a gente quer olhar para esse ano é o acesso a capital, seja ele via crédito, seja ele acesso a mercado. Então, para que mais mulheres possam se beneficiar desse momento que é receber o investimento e ser reconhecida também após um esforço ali, uma dedicação em relação à sua preparação, aos estudos que o programa oferece. Então a gente tem essa vontade de ampliar, porque tudo que a gente vê é muito positivo, então a gente tem aqui quebrado a cabeça para pensar nas alternativas. E também o acompanhamento de longo prazo, de esticar mais um pouco esse olhar para avaliação de impacto, justamente para a gente conhecer um pouco mais a fundo esse impacto que a gente às vezes não vai conseguir capturar se a gente não tiver uma metodologia, um acompanhamento bem próximo, para poder retroalimentar o programa, entender o que faz sentido, o que não faz. Eu acho que tudo isso é um aprendizado grande que a gente vem fazendo ano a ano, graças aos bons parceiros. E a gente poder ali aperfeiçoar esse programa para que a experiência seja a melhor possível para quem participar. Início do ano que vem. Bom, eu queria agradecer vocês. Eu acho que tivemos insights aqui muito poderosos e importantes. O Dia do Empreendedorismo Feminino é uma data muito importante, eu acho que para todos nós que estamos aqui sentados nessa mesa, e mostra justamente o poder da comunidade, da gente reverberar a palavra, né, Lina, você trouxe isso. Eu acho que é justamente isso. Uma empodera a outra e a gente vai se empoderando e criando ecossistemas importantes para toda uma sociedade. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês, os insights. Esse foi mais um episódio do PluxeeCast. Tem sugestão de tema ou convidado? Manda pra gente e até o próximo episódio. Obrigada.